Agora, na nossa aula de História, iremos estudar os primeiros habitantes do Brasil. Esse assunto está no livro de vocês, na página 58 a 63, certo? Vamos lá. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, nelas já viviam vários grupos indígenas, cada um com seus costumes, suas crenças, sua organização social, enfim, a sua cultura. Como os portugueses vieram navegando pelo litoral, os primeiros indígenas com que eles tiveram contato foram o povo tupi, pois durante aquela época eles eram o maior grupo no litoral brasileiro. Os tupis viviam em aldeias circulares, suas casas eram construídas com palhas e troncos de árvore e eram chamadas de malocas. Para sobreviver, os tupis praticavam pesca e caça e plantavam mandioca, feijão, milho, abóbora e etc. Os indígenas se espalhavam por todo o Brasil, tinham características diferentes dos brancos e estavam sempre reunidos e organizados em suas comunidades. Quando Caminhas ele descreveu, certo, as suas primeiras expressões para Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, ele registrou que os índios, para eles, né, na visão dele, eram pessoas diferenciadas porque andavam nus, tinham a pele, né, uma cor da pele já era diferente, eles tinham hábitos diferentes, né, e eles eram muito organizados, né, tudo que eles tinham eles dividiam na comunidade. Então, como a gente vê assim, por exemplo, o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Não. Por quê? Eles conquistaram as nossas terras, porque nelas já habitavam os índios, certo, minha gente? Então, essa expressão que os portugueses descobriram do Brasil, ela já está ultrapassada, porque, na verdade, os índios já moravam, já eram donos dessas terras, e eles só conquistaram as terras brasileiras, né? Se apossaram das terras que não eram deles. E hoje em dia, muitas tribos indígenas lutam para ter o direito às suas terras, né? De ter pelo menos uma parte das terras para poder sobreviver, plantar, cultivar suas plantas, criar os seus animais, dessa forma para poder sobreviver. E até hoje, muitas tribos indígenas não têm essa conquista ainda de ter uma terra chamada dela, certo? Os portugueses discriminaram muito os indígenas por causa da sua religião, porque para eles, Deus era o sol, né? A natureza, a lua, tudo para eles tinha o maior respeito por toda parte da natureza. Então, para os portugueses era estranho, né? Para eles tinham que ter uma religião, né? Tinham que andar vestidos, né? Tanto os índios achou estranho os portugueses, como os portugueses também achou estranho os índios. Então, os portugueses vinham com aquelas roupas todas fechadas, porque lá faz frio, né? E já os indígenas, pelo contrário. Mas para os indígenas era tudo normal, era a vivência que eles tinham, né? Então, plantar, né? Cuidar da natureza, cuidar dos animais, para tudo aquilo é fácil. Quando os portugueses vieram para cá, eles vieram para explorar as terras, né? Tanto a procura de ouro, de pedras preciosas e também da madeira. Tanto que eles exploraram bastante o pau-brasil, que eu já disse a vocês em outras aulas em ética, que ele explorou tanto o pau-brasil, que ficou uma árvore ameaçada de extinção, de acabar. Portanto, eles cortavam, eles faziam até que os índios mesmo cortavam aquelas árvores e levavam aquelas árvores, os troncos, né? Tanto para Portugal, depois para outros países, para poder aquela madeira ser transformada em móveis e também se extrair o líquido, né? Que servia para fingir tecidos. Os povos indígenas faziam vários utensílios, como redes de algodão, flechas, lanças para caçar. Eles também fabricavam canoas e instrumentos musicais, o maracá, o tambor e a flauta. Então, esses eram todos objetos fabricados pelos índios, certo? Toda aldeia tem um chefe chamado de cacique. O chefe religioso, o pajé, certo? É aquele que ele descobria as ervas, as plantas, para fazer alguma medicação a partir das plantas, para os índios quando adoeciam. Também fazia oração, tudo isso, certo? O pajé, ele tinha também um poder muito grande sobre a aldeia, né? Porque ele conseguia descobrir as ervas corretas para fazer o remédio para o índio quando adoecia.
certo? A religião dele era politeísta, isto é, ele acreditava em vários deuses. O Tupã, como eu disse a vocês no início, o raio e o trovão. Guaraci, o sol, o Jaci e a lua. As tarefas indígenas são divididas de acordo com a idade e o sexo. Os meninos indígenas são chamados de curumins. Eles aprendem desde de pequenos e de forma prática tudo o que é preciso para viver na tribo. Costumavam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar os curumins, no caso as crianças indígenas, né, os meninos, para ele aprender. Portanto, a educação indígena é bem prática, de acordo com a realidade da vida da tribo. Quando atinge de 13 a 14 anos, o jovem passa por um teste de uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Os homens caçam, pescam, fabricam suas armas, os arcos, as flechas, os tacapes, certo? E são responsáveis também os instrumentos musicais, também eles fazem os próprios instrumentos musicais. No passado, como não conhecia os metais, fabricavam seus objetos com madeira, pedra, osso e fibras vegetais. As mulheres fiam em teço o algodão, né, o fio do algodão, vão fazer redes, certo? Fabricam materiais de cerâmica, como potes, bacias, panelas, prepara a bebida feita do milho mastigado e também ela é responsável por toda a organização da aldeia, né? Na comida, de cuidar dos filhos, das plantações, de tudo isso eles são responsáveis, certo? Os indígenas gostam de música e de dança. As danças guerreiras se chamam poracés, certo? As tribos indígenas possuem uma relação baseada nas regras sociais, políticas e religiosas. Eles se costumam em momentos de guerra, casamentos, cerimônias, enterro e também quando estabelecem alianças contra inimigos comuns. Antigamente os indígenas viviam de forma bem diferente, de modo europeu. Usavam e associavam a natureza para sobreviver, por meio da caça, da pesca e da coleta de frutas e raízes. Os índios não praticavam comércio. Tudo que produzia se destinava ao próprio consumo. Então, tudo que eles plantavam, pescavam, dividia tudo na comunidade, né? Na tribo indígena, certo, minha gente? Vocês acham que teve respeito? Os portugueses tiveram respeito com os indígenas? Não. Eles começaram a explorar as terras, né? Que hoje é o Brasil. Explorar os índios, né? Porque os índios conheciam todas as terras, sabiam onde tinha pedras preciosas, madeiras, tudo isso, mas para eles a importância era deles poder só usar, eles só usavam o que era necessário. Por exemplo, eu já disse até vocês isso na sala de aula, aqui era uma tribo indígena, vamos dizer que o Eustáquio era uma tribo indígena. Quando ele era próximo, tinha que ser próximo a um rio, porque eles usavam o rio para tomar banho, usar aquela água para cozinhar e também para pescar. Então, eles passavam tempo aqui no Eustáquio, nessa terra aqui. Quando essa terra eles achavam que já tinham usado bastante da terra, eles saíam para outro local, certo? Toda a tribo ia para outro local. E ele deixava aquela terra abandonada, não. Eles iam cultivar aquela terra onde ele passou, aquele período, depois que eles podiam outro tempo voltar de novo, certo? Então, eles tinham o maior respeito com toda a natureza, certo? Agora, em seguida, vocês irão responder a página 64 e a página 65, certo? Ó, lembrando a vocês, na próxima semana, do dia 15 ao dia 19, iremos fazer as nossas provas bimestrais, certo? Então, a tia vai estar enviando, essa semana, o calendário das provas, com os assuntos, certo? Aí vocês já vão estudando, vão se preparando, porque a professora Juliana vai mandar tudo explicadinho direitinho, ensinando aos pais como é que vão ser essas provas, como é que vocês vão acessar, tudo direitinho para fazer as provas, viu? Todos fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Beijo.